esse grande prêmio foi um livro que o irmão começou porque ele houve necessidade, porque ele falou, em sombra de dúvida, está no fim dos tempos. Há alguns anos nós começamos a observar grandes mudanças políticas, econômicas e sociais em todo o mundo, né? Esses sinais são evidentes pela proximidade da segunda vinda de Cristo. O aviso é que devemos estar atentos a esses sinais, mesmo que não seja o fim, mas ele está bem próximo. Você vê agora o exemplo da pandemia, o que está acontecendo aí. No mundo inteiro, todas as pessoas passando por esses sinais, né? E lá em Mateus 24:6, ele diz, certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele fala que ainda não é o fim. O que, na verdade, apressará e determinará o fim, não será a situação do mundo, não será todas essas situações, mas é a pregação do Evangelho do Reino. Esse sim vai acelerar o fim. E em Mateus 24:14, ele diz, e será pregado este Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. O que ocorre no mundo é apenas indício de que o fim está próximo. Sua culminância depende de nosso viver, da nossa atitude cristã. Em Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí, o homem é constituído das 3 partes, né? Está lá em Tessalonicenses, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, essa alma de todo ser vivente, aqui ó, na sua mão, Deus, esta alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano, apresenta diferenças essenciais entre o homem e o animal. O ser vivente, o animal é ser vivente, mas Deus queria se preocupar com o homem. Ele precisa do homem, ele necessita do homem, assim como nós necessitamos dele. E aí há uma necessidade. Em Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Novamente, a Bíblia mostra que há uma distinção entre alma e espírito. Enquanto o espírito é a possibilidade da comunhão de Deus com o homem, o espírito. E a alma, por sua vez, é o órgão onde estão os nossos pensamentos, as nossas... todo o nosso viver, né? O nosso ego, a nossa personalidade está na alma. Mas esse espírito é o único órgão que nos conecta a Deus. Então, isso existe, o corpo e o espírito, a alma e o espírito. Isso tem, né? Nós temos. Mas aqui, aí vem a plena salvação de Deus. O que é? São 3 estágios. O primeiro estágio é a salvação, é a regeneração, é o novo nascimento. Quando você aceita o Senhor como seu Salvador, esse espírito, o Senhor toca nesse espírito, entendeu? Há uma regeneração. Quando o Senhor veio, morreu, passou pela morte de cruz, era para nos justificar diante de Deus. Então, nesse momento, houve a redenção de Cristo, a obra de redenção de Cristo, para que esse espírito fosse tocado com o Espírito de Deus. Então, esse é o primeiro estágio, é a salvação.
E ela ocorre no nosso espírito. Por causa da queda do homem, esse corpo, essa alma e esse espírito ficaram errantes, né? Não tinha, eles eram mortos nos delitos e pecados. O pecado lá de Adão. Então, eles eram mortos, eles não existiam, essa alma e o espírito não existia. Mas no momento em que houve esse novo homem, essa regeneração, aí sim, esse espírito, ele passa a ter comunhão com Deus. Aí, depois da regeneração, depois de ele aceitar o Senhor como seu Salvador, esse espírito, ele começa assim a ter uma ação. Então, ele começa a ser uma nova expressão, né? Ele tem uma nova origem, ele é um novo ser, a partir do momento que esse espírito toca. Porque nós sabemos que lá, quando o Senhor criou o homem, ele deu sopro de fôlego de vida no homem, para que esse espírito já ficasse no homem, né? O espírito. Mas aí, esse espírito, ele é reavivado quando você é salvo, quando você aceita o Senhor. Aí, esse espírito do Senhor toca no espírito humano e muda todo. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Essa é a plena salvação de Deus, é o primeiro estágio, né? É a regeneração. E esse primeiro estágio, nós não precisamos fazer nada. Deus e o Senhor fizeram por nós. O que ele fez? Na hora que você aceita ele, o Senhor já te regenera, já é uma obra de redenção em você. Nesse primeiro estágio, é aceitar o Senhor, né? Aí vem o segundo estágio. Então, esse segundo estágio, irmãos, ele já é mais trabalhoso. Ele vai depender de nós. Ele vai depender da nossa alma, trabalhar a nossa alma. Porque a nossa alma, Deus só consegue tocar na nossa alma quando você se entrega totalmente para Ele. Ele fala, né, na morte, fala para você negar-se. Negar. O que é a alma? A alma é a personalidade, é a vontade, é a emoção. É tudo, irmãos, que você precisa tirar. Porque é toda a sua... Atrapalha demais o Senhor. Atrapalha esse Espírito trabalhar em nós. Quando você toma a cruz e segue o Senhor, as coisas começam a se transformar. Realmente, transformação. Você tem que ter um viver cristão, um viver com Deus. Aqui no livro, ele fala de uma dieta. Quando você faz uma dieta de fibras, de proteínas, de frutas, de minerais, o seu interior começa a mudar, suas células começam a mudar. Porque se você tiver alguma doença, toda essa alimentação regulada, ela vai mudar você interiormente. Mas à medida que você passa nessa dieta alimentar, as pessoas começam a te ver exteriormente. Seu cabelo fica mais brilhoso, seu rosto, porque você está se alimentando adequadamente. Assim é o Espírito e assim é ficar com o Senhor. É uma dieta santa, é uma dieta de se negar, é uma dieta de estar na presença do Senhor, de estar orando, lendo a palavra, de estar louvando hinos. Essa é a verdadeira transformação, porque você passa a sua personalidade, seu jeito, os seus eus, eles vão todos por terra, porque você tem uma vida vivificada no Espírito de Deus. Você começa a mudar, a transformar. E por que você ganha aí? Você ganha um reino milenar. Quando você é transformada, quando você é trabalhada, essa alma é trabalhada, você vai participar do reino milenar. O grande prêmio é participar do reino milenar. E voltando para essa pergunta, que se a salvação, que se você perde, essa salvação é eterna. Essa salvação não é um presente físico que ele pode ser tomado na qualquer hora. Não, ele é um espírito, e é o Espírito de Deus em você. Então não tem como, ele não sai.
O Espírito do Senhor não sai de você. Agora, cabe a você, com essa alma, ser trabalhada, ser restaurada, para que esse reino milenar, você vai viver, já pensou, você viver 1000 anos com o Senhor? Você ser anulada, anular essa alma sua, essa personalidade sua. E aí vem a glorificação já no corpo. Eu vou saltar muita coisa, porque a história da alma, elas são 5 páginas. Você vê o quanto que o Senhor quer trabalhar essa alma, o tanto que Ele quer que neguemos essa alma tão pecaminosa, tão cheia de manias. Nós temos muitas manias. Cabe a nós orarmos e pedirmos ao Senhor, Senhor, trabalhe em mim nessa área, trabalhe em mim nessa sujeirinha da minha alma que eu nem enxergava. Clareia tudo isso. Para que esse terceiro estágio, que é a plena salvação, a salvação do nosso corpo. Você já pensou você ser glorificado? Na Bíblia fala glorificação. É a salvação total do nosso corpo, quando essa alma é toda transformada. Essa salvação do corpo vai ser a glorificação, né? Esse estágio ocorrerá no futuro, né? Na época do arrebatamento de Cristo, que Ele vem pegar os vencedores. Então, essa parte também cabe a Deus, cabe ao Senhor. A primeira salvação foi o Senhor, essa terceira vai ser também do Senhor. O trabalhar que Ele pede de nós é essa transformação da nossa alma. Então, irmãos, o resumo é tudo isso aqui, porque ele não adentrou a tanto assim, aqueles estudos maiores, justificação, santificação, foi assim muito resumidamente explicando a salvação da alma também e o corpo. Então, foi muito ótimo, foi muito bom, foi um resumo muito bom. Mas aí, aqui no final, só vou ler o finalzinho. Não desperdiçar as oportunidades. Do mesmo modo que a regeneração em nada depende de nós, por ser totalmente realizado por Deus, assim também é a glorificação, a redenção ou a salvação do corpo. Ela será inteiramente concretizada por Deus. Por isso, toda a nossa atenção deve ser dada à salvação da alma. Deus tem nos preparado tão grande, rica e completa salvação. Mas há a necessidade da nossa cooperação. Reunir toda a diligência, está em 2 Pedro, para desenvolver a salvação da alma. Ao longo da era da graça, a era da igreja, Deus nos proporciona situações para que nossa alma seja mais salva. Se tivermos clareza de quão precioso é o galardão para os que aceitarem ser amadurecidos pela transformação da alma, não desperdiçaremos nenhuma dessas oportunidades que Deus amorosamente nos preparou. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.